O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Oh, que prazer é descansar na força do teu braço, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. É descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descansar na força dos teus braços, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder.
a mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, nós vamos então à mensagem de hoje. Aliás, hoje é o terceiro dia que nós estamos falando sobre 1 Coríntios, capítulo 15. Nós já falamos do versículo 1 ao versículo 10, falamos também do versículo 11 ao versículo 20, e hoje vamos dar sequência. E eu sempre estou fazendo aqui uma introdução para que você tenha o contexto daquilo que nós estamos falando. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, a carta de 1 Coríntios, ele escreveu quando ele estava em Éfeso. E de Éfeso para Corinto eram aproximadamente 1.700 quilômetros. E naquela época, eles não tinham os meios de comunicação que nós temos hoje e tampouco os meios de transportes ou de transporte que nós temos hoje. Então, haviam as comunidades cristãs. Então, quando havia algum problema, Paulo tomava conhecimento de algum problema existente em uma comunidade, o que ele fazia? Ele enviava uma carta, como se fosse um bilhete. Hoje nós enviaríamos um e-mail, nós enviaríamos um WhatsApp, nós faríamos uma videoconferência, alguma coisa nesse sentido. Ou pegaremos um avião, ou um ônibus, ou um carro, e nos dirigíamos ou iríamos nos dirigir a essa comunidade. Paulo enviava cartas. E Paulo escreveu essa carta no ano de 55 depois de Cristo. Cristo morreu entre o ano 30 e 33 e Paulo enviou essa carta. Aliás, ele escreveu a carta e enviou ali pelo ano 55, 56, por aí. Ou seja, aproximadamente 25 anos depois da morte de Jesus na cruz do Calvário. E qual era o problema que existia nessa comunidade? Algumas pessoas estavam disseminando que não havia ressurreição de mortos, que os mortos não iriam ressuscitar e que não haveria ressurreição. E Paulo diz, olha, não é assim. Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Então essa era a questão, tá bom? Mas é importante que, se você quiser mais detalhes, assista a live de ontem e de anteontem também, tá bom? Vamos lá. Eu vou a partir do versículo 21 agora. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, e nós já tratamos disso também, a morte não veio pela mulher, a morte veio pelo homem, porque foi o homem que desobedeceu a Deus. A ordem foi dada para o homem e não para a mulher. Então diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Que homem é esse? Jesus. Mas essa ressurreição de Jesus não foi como a ressurreição de Lázaro. Lázaro ressuscitou e morreu de novo. O filho da viúva de Naim ressuscitou e morreu de novo. Jesus não. Ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Tá bom?
Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados, mas cada um por sua vez. Agora é importante termos atenção nisso, que é aqui que está a chave, aqui que está o segredo, aqui que está o corte dessa mensagem. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Ou seja, Paulo está dizendo que o primeiro a ressuscitar foi Cristo. E depois, quando ele vier, ou seja, quando Jesus voltasse, então ressuscitariam os que lhe pertencem, os que lhe pertenciam. E por que Paulo está dizendo que quando ele vier? Porque Paulo está escrevendo essa carta antes do ano 70. Ou seja, Paulo está escrevendo essa carta no ano 55. E Jesus veio em glória no ano 70. Por quê? Se Jesus não veio ainda, então todos estão aonde? Estão no lugar ainda chamado Hades, com o espírito preso. Então aquela conversa de que, por exemplo, na tradição religiosa de como, por exemplo, a pessoa morre e a alma dela vai para o inferno ou a alma vai para o céu, então eles já estão equivocados nisso. Por quê? Porque se Jesus ainda vai voltar, então os que pertencem a Cristo ainda estão no lugar chamado Hades. Ainda não foram para o paraíso, ainda não foram para o céu. Tá? Então essa é a questão. Aí diz assim, então virá o fim. O fim de quê? O fim de tudo, ou seja, o tudo o quê? O fim do mundo? Não. O fim daquela era, o fim daquele aion, o fim daquele sistema religioso, o fim daquela tradição religiosa, daquela forma de adorar a Deus, porque era a destruição do templo, era a destruição do sistema religioso. Aliás, em outras lives eu já falei isso para vocês. Porque veja, quando Jesus morre na cruz do Calvário, no ano 30, Jesus morreu. E ali foi paga toda a dívida. Tanto é que ele disse, está consumado, tetelestai, ou seja, a dívida está paga. Só que os judeus continuaram fazendo sacrifícios, os judeus continuaram praticando as leis, porque o templo continuava de pé. Então, do ano 30 da morte de Jesus até o ano 70, foi um tempo de transição, os pactos ainda se cruzavam. E quando seria o fim? Na destruição do templo, quando chegaria o fim daquele aion, quando chegaria o fim daquele sistema religioso. Ali haveria o juízo. Lembra que está escrito, o juízo começa pela casa de Deus? O que era a casa de Deus naquela época? Era o templo. O templo era a casa de Deus. O juízo era para Israel. O juízo era para o povo judeu. E ali aconteceu, no ano 70 aconteceu o fim, aconteceu a ressurreição, porque teve dois aspectos ali no ano 70. Teve o aspecto físico, que foi a destruição de Jerusalém, a queda do templo, e o aspecto espiritual foi a ressurreição dos mortos, o julgamento, tá? E ali o arrebatamento, ou seja, ali aconteceu tudo e encerrou, acabou. Então vamos lá, vamos continuar lendo para que possamos entender. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus. Ou seja, se Jesus ainda não veio, então quer dizer que ele ainda não entregou o reino a Deus? Aonde Jesus está então? Jesus está lá do lado de Deus e não entregou o reino?
Quer dizer, o reino não foi entregue ainda, ele não venceu ainda. Veja, meu irmão, minha irmã, é apenas questão de raciocinar, tá? O Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, foi o que aconteceu. Destruiu o poder eclesiástico, destruiu todo aquele sistema religioso. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Quem eram os inimigos? Os inimigos eram justamente aquele sistema religioso, eram os fariseus, era aquele sistema religioso acusatório, era a lei de Moisés, tá? O último inimigo a ser destruído é a morte. E por que Paulo está dizendo que Paulo está apontando para o futuro? Porque ele estava no ano 55 e tudo iria acontecer no ano 70. Então Paulo estava olhando para frente. Nós não, olhamos para trás. Essa é a diferença. Vamos lá. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Porque, veja bem, existia naquela denominação, naquela comunidade, até mesmo pessoas que se batizavam por aqueles que já morriam. Veja só, né? Então Paulo está dizendo, não é que Paulo ele era a favor disso, mas havia isso naquela comunidade. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos a todo tempo. Então Paulo vai questionando, peraí, então por que nós estamos nos expondo a perigo a todo tempo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isto digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, veja só, Paulo está dizendo que lutou com feras, e ele está dizendo, se foi por meras razões humanas que lutei com feras, e feras aqui não eram animais, feras aqui eram pessoas que se opunham às ideias de Paulo, que se opunham ao evangelho que ele estava pregando. Então Paulo chamava de feras, tá? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, então vamos fazer tudo o que tem que ser feito, ou melhor dizendo, vamos viver uma vida desregrada, vamos viver uma vida sem nenhuma importância, vamos viver uma vida totalmente fora dos padrões, né? Dos padrões que ele entendia como um padrão de uma pessoa que teme a Deus, de uma pessoa que está voltada para Deus, porque se não há ressurreição, se não há uma vida após a esta, então de que adianta nós nos mantermos fiéis, nos mantermos assim, com uma vida regrada? Aí ele diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então ele está dizendo, cuidado com o que vocês estão ouvindo, cuidado com as más companhias, cuidado com aquelas pessoas que estão ao seu redor, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Eu sei que existem muitas pessoas, e eu sou dessa ideia, eu sou dessa... Eu tenho essa tese comigo. Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E cada pessoa é diferente. Tanto é que
A minha impressão digital é diferente da sua, que é diferente do outro, do outro, do outro. Não existe uma que seja igual à outra. Isso quer dizer o seguinte, que nenhum ser humano é igual ao outro. Isso em tudo, seja também no que diz respeito aos pensamentos. Cada um pensa de uma forma, cada um pensa de uma maneira. Eu tenho a minha maneira de pensar, você tem a sua maneira de pensar. E cada um também tem a sua estrutura. Por exemplo, existem pessoas que elas têm já a sua convicção formada, os seus pensamentos formados. Elas têm uma estrutura. Agora, existem outras pessoas que não, meu irmão. Existem pessoas que elas se deixam levar pelo que os outros falam. Elas se deixam levar pelo que os outros pensam. Existem pessoas, no Brasil nós chamamos de Maria vai com as outras. Você conhece esse ditado. No Brasil nós falamos assim, Maria vai com as outras, ou seja, ela segue a opinião dos outros. Tanto é que isso é verdade, que você vê que existem pessoas que elas conseguem superar traumas, conseguem superar dificuldades, elas conseguem superar determinadas coisas que acontecem na vida delas, ao passo que outras pessoas não. Outras pessoas se entregam ao vício, outras pessoas elas cometem o suicídio, outras pessoas ficam deprimidas, outras pessoas elas ficam com síndromes do medo, do pânico. Por quê? Não é a mesma estrutura. Eu jamais posso querer ou exigir que as pessoas pensem como eu penso, que as pessoas tenham a mesma estrutura que eu tenho, porque para mim, alguma coisa pode ser algo de extrema importância. Para outras pessoas, não é de extrema importância. Ela não se importa com aquilo, ela não liga para aquilo. Enquanto para umas pessoas, existe, por exemplo, uma situação que lhe deixa para baixo, que faz com que ela fique triste, que faz com que ela fique angustiada, para outras pessoas, não. Aquilo ali não afeta ela. Ela continua do mesmo jeito, ela continua da mesma forma. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Porque o evangelho que ele tinha anunciado para aqueles irmãos não era aquele evangelho que eles estavam vivendo naquele momento. Eles já estavam dando ouvido a outras pessoas, tá? Só para terminar aqui hoje. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês, ou seja, deixem de pensar nisso, que não há ressurreição. Deixem de pensar nessas coisas, que Deus não se importa com vocês. Deixem de pensar nessas coisas. Paulo chama a atenção deles nessa carta, dizendo, olha, parem de pensar nisso. Parem de pensar nessas coisas. Vocês estão dando ouvido às pessoas que, no fundo, estão deturpando o evangelho, estão deturpando a mensagem que eu deixei para vocês. Meu irmão, minha irmã, tome muito cuidado com o que você assiste, com o que você ouve. Tome muito cuidado com isso. Por exemplo, eu leio muito. E também eu pesquiso muitas coisas na internet. Mas eu não me deixo levar por aquilo que eu ouço pela primeira vez, ou por aquilo que eu leio a primeira vez. Eu sempre vou buscar um outro entendimento. E olha, uma coisa que eu faço, que eu gostaria de dizer para você, eu sempre procuro ouvir também o contraditório. Por exemplo, se eu vejo que existe uma pessoa que crê que a salvação não se perde, eu ouço essa pessoa.
mas eu também vou ouvir aquela pessoa que diz que a salvação se perde. Por quê? Porque aí eu vou, sabe, ter os dois entendimentos. E aí, lendo a Bíblia, eu vou ter o meu entendimento. Eu vou buscar o meu entendimento. Sabe, é muito bom a gente também ouvir o contraditório. Por exemplo, durante toda a minha vida evangélica, toda a minha vida no cristianismo tradicional, eu ouvi dizer que Jesus ia voltar. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, se prepare, porque você vai perder a sua salvação. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu falei, não, peraí. Eu vou ouvir o contraditório. Eu vou ouvir aquelas pessoas que dizem que Jesus já veio no ano 70. E para minha surpresa, meu irmão, minha irmã, essa é a interpretação mais coerente que eu encontrei até hoje. Onde as coisas se encaixam, onde as coisas elas se encaixam de uma forma tão clara, tão nítida, que nós passamos a entender a Bíblia de uma forma, sabe, com tanta clareza, com tanta lucidez, com tanta facilidade, que eu fico às vezes pensando assim, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Eu lia esse versículo e por que eu não entendi de outra forma? Aí Deus diz para mim assim, há tempo para tudo. Você tinha que conhecer os dois lados da moeda. Você tinha que conhecer a luz e as trevas, ou melhor, as trevas e a luz, né? Você tinha que conhecer o quente e o frio. Você tinha que conhecer para que hoje você tenha o seu discernimento, para que hoje você possa discernir entre o bem e o mal, você tenha a sua maturidade espiritual. É isso, meu irmão, minha irmã, que eu tenho para compartilhar com você hoje. E vamos continuar esse assunto amanhã. Por quê? Porque eu parei aqui no versículo 34. Amanhã nós vamos... Olha o que nós vamos ler amanhã. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Então, amanhã nós vamos entrar nesse assunto. E lembre, Paulo está dizendo... Mas alguém poderá perguntar, como ressuscitam os mortos? Por quê? Porque ele ainda estava no ano 55. E quando eu leio o apóstolo Paulo, a linda Marcela Granara, ela coloca aqui 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 21 que nós lemos. Eu acho as leituras de Paulo tão bacanas, tão legais, tão maravilhosas. Por quê? Porque Paulo, ele mesmo vai fazendo perguntas que os seus leitores iriam fazer. Então ele pergunta, olha, e alguém vai perguntar, porque ele imagina o que as pessoas elas vão pensar. Ele imagina o que as pessoas vão perguntar. E aí ele já faz a pergunta antes. Isso é interessante, né? É como você vê um filme, Isso acontecia comigo quando eu era garoto. Minha mãe, meu pai, os adultos que assistiam filmes junto comigo, às vezes eles ficavam impressionados, porque o filme, às vezes, estava começando, tinha algumas cenas assim, aí chegava ali 25%, 30% do filme, e eu já dizia, olha, vai acontecer, o filme vai terminar assim, 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 porque já eram histórias bem programadas, e o apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento, essa percepção. Já vão me perguntar com que corpo os mortos ressuscitam. Então eu já vou fazer essa pergunta e já vou responder. Bom, mas amanhã nós continuaremos. Vamos agora à nossa oração de agradecimento ao Pai. Vamos agradecer ao Pai. É muito bom, né? Nós
falarmos sobre a palavra, nós desfrutarmos desses momentos. Vamos então à oração. Ó Pai amado e querido, sempre iniciamos esta oração que eu costumo chamar de uma conversa com o Senhor, de um momento de intimidade com o Senhor. Embora eu saiba que durante todo o dia, embora eu saiba que mesmo dormindo, e mesmo que eu não fale, e antes de eu falar, o Senhor já sabe as palavras que vão sair da minha boca. Mas mesmo assim eu quero expressar o meu amor, expressar a minha gratidão, expressar a minha dependência do Senhor. Sim, expressar o meu amor, porque quem poderia nos amar como o Senhor nos ama? Quem seria capaz de entregar o próprio Filho por amor, dar a vida do próprio Filho em troca de pessoas tão desprezíveis, pecadores? Quem poderia fazer isso, ó Pai? E gratidão, porque reconheço que somente o Senhor poderia tomar uma atitude como esta. E sem desejar absolutamente nada em troca. Porque o Senhor não exige de nós absolutamente nada. O Senhor primeiro se deu, primeiro o Senhor se entregou. E hoje o que nós fazemos em querer viver uma vida para te agradar, em falar do teu amor, é apenas uma forma, uma maneira de dizer para o Senhor: obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor. E dependência, porque neste mundo nós somos tão insignificantes. A vida neste mundo é tão frágil, é tão passageira. Às vezes, Senhor, e aconteceu e acontece comigo hoje, acontece várias vezes, quando eu vou me dirigindo a apanhar um cliente, eu não sei qual cliente que eu vou apanhar, se é um jovem, se é um senhor, se é uma senhora,
E hoje, mais uma vez, quando eu parei para apanhar um cliente, veio uma senhora segurando nas mãos um senhor que andava com muita dificuldade. E ela me pediu se ele podia ir ao meu lado, à frente. Eu disse sim, pode. Perguntei se eu podia afastar um pouco o banco para trás. Ela disse sim, agradeço. E ela ajudou aquele senhor a entrar com muita dificuldade. Eu ajudei a colocar o cinto de segurança. E eu olhava para ele, ele não percebia, mas eu pensava, meu Deus, uma pessoa dessa que já viveu tantos anos e que agora não consegue entrar no carro sozinha. E eu estava levando ele para um hospital. E eu pensava, meu Deus, como a vida é tão frágil. Como somos tão frágeis. E sabe que isso me leva a refletir. Por que às vezes somos tão orgulhosos? Por que às vezes somos invejosos? Por que às vezes somos tão preconceituosos? Por que às vezes temos pensamentos tão maus, tão negativos? Eu, às vezes, penso, Senhor, que se essas pessoas pudessem voltar atrás em suas vidas, elas fariam tudo diferente. Elas não se preocupariam tanto com coisas insignificantes. Elas não se preocupariam tanto com coisas tão banais. Sabe, Senhor, eu só tenho de pedir misericórdia e compaixão ao Senhor. E por isso eu estou aqui sempre pedindo ao Senhor pelos nossos irmãos e irmãs que aqui estão, para que possam refletir nessas coisas, para que possam pensar nessas coisas. Por isso estou aqui pedindo pelas crianças, pelos idosos, por aqueles que estão em presídios, por aqueles que estão em hospitais, por todos os que sofrem, por todos os que necessitam de ajuda. Peço pela vida de cada irmão e irmã que aqui está. Peço pela vida da Marcela, dos seus familiares, a vida do Lucas, a vida das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, das minhas tias, dos meus familiares. Peço por todos, meu Pai. Tenha compaixão, tenha misericórdia. E que seja o Teu nome glorificado e exaltado
e todos os que creem digam assim seja. Sabe, meu irmão, minha irmã, não sei se eu estou errado, mas esses dias eu estava ouvindo um programa e as pessoas elas comentaram, até num tom de brincadeira, porque algumas delas já são avós. E elas diziam assim: o avô e a avó estragam os filhos. Ou melhor, os netos, né? Estragam os netos. Porque tratam os netos de uma forma diferente que tratam ou que trataram os filhos. E aí eu fiquei pensando, será que os avós, quando tratam os netos de uma forma diferente, com mais paciência, com mais amor, com mais carinho, às vezes até, como se diz em Portugal, satisfazendo alguns mimos, será que eles realmente estragam os netos? Ou eles estão tratando os netos como eles gostariam de terem tratado os filhos? E talvez aprenderam com o tempo que talvez não deveriam ter tratado os filhos com tanta rigidez, com tantas regras. Não sei. Eu vou deixar isso aí para você refletir, para você pensar, para você analisar. Tá bom? Desejo a todos que Deus continue lhes abençoando. Amanhã estaremos de volta aqui com a nossa programação. Olha só, agora aqui em Portugal já é 1h09. E acredito que na Argentina 9h09. No Brasil também 9h09. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente. Abraço.